que está comandando o Estado desde 2015. Eu quero começar, governador, desejando que os nossos ouvintes, tanto da 93.7, quanto aqueles que nos acompanham também pelo facebook.com/cbncgoficial, nós queremos convidá-los, inclusive, a interagir conosco, enviando perguntas para o governador pelo 998937000. Governador, muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite e estar aqui na CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a toda a equipe CBN Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Dizer da alegria de estar com vocês aqui, dessa oportunidade para nós podermos debater o Mato Grosso do Sul, falar dos avanços, das nossas prioridades, do trabalho que nós realizamos nesses 3 anos aí e praticamente 2 meses que nós iniciamos um trabalho aqui no Estado. Então a gente fica muito contente, parabenizar vocês pelo trabalho, estamos aí à disposição para nós levarmos aí esse bom bate-papo aí e informar essa população querida que está nos ouvindo. Governador, um dos maiores líderes do seu partido, do PSDB, o vice-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele costumava dizer que o poder é solitário. Essa é bem famosa. O senhor foi prefeito, deputado estadual, deputado federal e está agora governador. Quero começar a nossa conversa perguntando para o senhor: que fase o senhor está vivendo neste momento na política? Olha, eu entendo, Otávio, a política, e foi quando eu iniciei há 21 anos atrás, né? Foi um grande desafio de enfrentar uma disputa local lá no pequeno município de Maracaju, e ali nós pautamos realmente a entrada na política fazendo um trabalho. Eu entendo que política, quem está vinculada a resultados práticos de melhoras para a vida das pessoas, no qual delegam a nós responsabilidade de fazer gestão. Isso foi como prefeito, 8 anos, quando a gente transformou uma cidade, Maracaju, nós tiramos ela de 12ª para ser a 5ª economia, em 8 anos, num trabalho de planejamento, de organização e de um avanço que a cidade teve. Aí eu tive a oportunidade de conviver no Legislativo, que é um grande aprendizado. Eu acho que isso serve realmente, quem ocupa cargo no Executivo, no caso o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República, merece ter essa passagem dentro do Poder Legislativo, porque o Parlamento ali é o espelho da democracia. As Assembleias Legislativas, como eu convivi aqui, os 4 anos que eu convivi na Câmara Federal como deputado federal, é um aprendizado para você entender realmente o espírito democrático. Algumas pessoas que pregam aí o autoritarismo, e alguns até hoje pensando lá naquele tempo remoto da volta da ditadura, e a gente tem que combater muito isso. O parlamento, ele é o espelho da sociedade. Então ali estão as pessoas que representam segmentos, organizações, e ali a gente convive realmente no processo democrático. E depois, esse grande desafio de governar Mato Grosso do Sul, né? Tive a oportunidade, enfrentamos aí todos os desafios em 2014, uma campanha duríssima, e tivemos o privilégio da população de nos confiar essa responsabilidade. E vejo que nós conseguimos nesse período, porque a gente tem que fazer uma reflexão do momento que nós vivemos. O Brasil, até 2014, era um Brasil que vendeu sonhos, ilusões, e acabou levando aquele descontrole das contas públicas para transformar a sociedade brasileira no período de 15, 16 e 17 na maior crise da história que o Brasil já vivenciou, desde a República. Então, nós nunca tivemos um problema tão grande como essa crise. E é aí que eu digo que foi o grande desafio, que é você governar na crise e poder fazer aí, principalmente o planejamento, as entregas, que nós vamos com certeza estar discutindo e debatendo aqui durante essa manhã, até levando as informações desse planejamento e do que nós fizemos para o nosso Mato Grosso do Sul. O senhor é considerado um político corajoso, estrategista, e para alguns o senhor também é um homem de sorte na política. Qual desses adjetivos retrata melhor o senhor? Não, eu acho que até sorte, eu não vejo isso. Eu acho que as coisas às vezes acontecem dentro de uma lógica, né? A política vive momentos de criminalização, como é o que nós vivemos agora, mas a mudança do país, das instituições, das estruturas, passa pela boa política. O que está hoje muitas vezes é confuso na cabeça das pessoas e na sociedade. Existe o mal político? Claro que existe.
e esse tem que pagar pelos erros que comete. Agora, existem os bons homens públicos e que estão enraizados em N partidos. Eu não quero partidarizar essa questão. Agora, eu entendo que o nosso perfil é um perfil de quem governa com responsabilidade. Eu não titubeamos, e não é só o governador, porque ninguém faz nada sozinho. Se você não constituir uma equipe, pessoas preparadas, saber e ter foco no que você vai fazer, porque os problemas acontecem no dia a dia. Agora mesmo, a hora que terminar aqui a nossa entrevista, eu vou estar indo para Aquidauana e Anastácio para refazer uma reunião ali com os prefeitos de toda aquela região impactada pelo maior volume de chuvas que teve aí, vamos dizer, dos últimos anos, e que acabou causando um problema terrível. Então são coisas pontuais. Agora, governo não se faz sem planejamento. Então eu vejo assim, nós tivemos um governo que tomou as medidas corretas na hora certa para não deixar Mato Grosso do Sul sucumbir à crise. Os comparativos estão aí. Se você olhar o panorama de 27 estados brasileiros, hoje tem 7 estados adimplentes só. 20 estão inadimplentes. O que é isso? Não paga folha, não paga fornecedor, não tem investimento, não faz praticamente nada. Por quê? Não tomou as medidas, deixou o Estado muitas vezes. E nós enfrentamos aqui, primeiro, a diminuição do tamanho do Estado. Essas reformas que o senhor fez no seu governo, elas geraram resultado, governador? Extremamente positivo. Se não fossem as reformas, Otávio, hoje nós talvez estaríamos aqui falando de mais um Estado inadimplente. Então, a coragem de fazer as reformas. Quais são as reformas? Primeiro, administrativo. Nós tínhamos um Estado com 15 secretarias e uma grande estrutura. Nós encolhemos isso para 10. Hoje, Mato Grosso do Sul é o Estado com a menor estrutura administrativa do país. Não tem nenhum Estado que está enxuto do tamanho e sem perder a qualidade do serviço. Porque o que nós fizemos? Unificamos estruturas que tem tudo a ver. Quando a gente fala desenvolvimento, é tudo, você desenvolve com a indústria, o comércio, o serviço, com a agropecuária, está tudo dentro de uma estrutura única. E o meio ambiente junto, por quê? Qualquer atividade geradora de emprego, de oportunidade, precisa de licenciamento ambiental. Então, o meio ambiente junto com quem faz o desenvolvimento. A infraestrutura do Estado, ela está toda ela hoje numa única secretaria, porque ali tem habitação, saneamento, drenagem, asfalto, as pontes, toda a estrutura administrativa junto. Então isso possibilitou encolher numa estrutura administrativa enxuta. Enfrentar uma PEC, que é uma emenda constitucional, que regula os gastos públicos para os próximos 10 anos. Começou a valer esse ano de 2018. O que significa isso? Independente de quem estiver governando Mato Grosso do Sul, tem uma obrigatoriedade de só aumentar os gastos públicos com a inflação do período do ano anterior. Então você não vai crescer gastos. A única coisa que ficou liberada é você poder crescer os investimentos. Então aquele gasto de pessoal, de custeio, de transferência para os poderes, porque quem arrecada é o executivo, mas os poderes acabam tendo o seu duodécimo e gastam aquilo que o executivo arrecada. Então, nós colocamos Mato Grosso do Sul com um Estado viável economicamente. Cumpriu as obrigações, tem um bom portfólio de investimentos em áreas que com certeza nós vamos tocar aí, que são essenciais e cruciais para o desenvolvimento social, que é cuidar das pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. Então eu vejo que foi um governo de responsabilidade. Acho que se a gente puder colocar algo, como você falou, sorte, muitas vezes as coisas acontecerem, não. Nós tivemos coragem, que teve que ter coragem, enfrentar a pauta da Previdência. Essa pauta, inclusive, foi uma pauta que o presidente Temer não conseguiu desenvolver no país. Mas da forma como foi feita, se tivesse a oportunidade de refazer, o senhor mudaria alguma coisa nesse processo? De forma alguma. Eu acho que as medidas tomadas têm uma lógica dentro do planejamento e das entregas. Quando nós propusemos governar Mato Grosso do Sul, nós dissemos, nós queremos fazer um governo que gasta menos com o governo para dentro, para poder gastar mais para fora com as pessoas. E aí enfrentamos de frente a maior crise da história do país. Se você olhar no retrospecto... Crise política, inclusive. Política e econômica. Então nós vivenciamos um momento da maior crise política
da deteriorização da atividade política e uma crise econômica que é a maior que o Brasil vivenciou. Nós tivemos 2 anos de PIB negativo que chegou quase 8%. O que significa 8% negativo? A economia do país andou para trás. Nós conversamos aqui recentemente no cenário CBN com as maiores lideranças empresariais, políticas e do Estado. Na sua avaliação, a crise ela está se dissipando ou nós ainda estamos num processo de crise grave? Não, eu acho que nós estamos deixando a crise para trás. Eu acho que as medidas que foram tomadas, e aí você falou da pauta previdenciária, infelizmente o presidente Temer não conseguiu levar adiante, mas eles fizeram alguns avanços ali, o controle de gastos, a reforma trabalhista, que não tira direito de ninguém, mas moderniza a legislação entre o capital e o trabalho. Isso aí é importante para o país. E os enfrentamentos, quando a gente fala previdência, eu acho que nós colocamos a previdência para cortar privilégios. A sociedade do Mato Grosso do Sul não pode pagar sozinha um custo de hoje 1 bilhão e 250 milhões ano, que é o déficit previdenciário do Mato Grosso do Sul, e essa é uma conta que é dividida com toda a sociedade para um grupo que a gente respeita. Eu entendo que eles tiveram um bom papel, que é o servidor público que trabalha pelo Mato Grosso do Sul, mas o que nós fizemos? Não tiramos direito de ninguém. Só que daqui para frente, quem entrar no serviço público estadual vai entrar sendo regido por uma nova lei que estabelece um teto para as aposentadorias, que é o teto do INSS, R$5.200 mês. Até o teto é a contribuição normal. Quem quiser aposentar acima do teto vai ter que contribuir com uma previdência complementar durante os anos em que vai trabalhar, e aí nós vamos diminuindo o déficit, unificamos fundos, melhoramos a equação previdenciária e enfrentamos uma pauta que é difícil. A votação foi feita ali com presença de policiais. Por quê? Porque existem alguns segmentos que são minoritários dentro do arcabouço do setor público brasileiro e que são sectários para qualquer mudança. Só que a sociedade brasileira tem que despertar para isso. Será que nós vamos continuar pagando essa conta que é de alguns e rateada por todos e deixar que aqui a gente invista em saúde, em educação, em melhorias de infraestrutura, em habitação? Não é isso? Então eu acho que a coragem de enfrentar essa pauta nos dá uma tranquilidade de dizer assim, em 3 anos fizemos a reforma fiscal, que foi a reforma tributária no Estado, fizemos a reforma administrativa, resolvemos uma equação previdenciária, estabelecemos um teto de gastos e hoje eu vejo o Mato Grosso do Sul assim com muita tranquilidade para ir desenvolvendo durante os anos vindouros de uma boa política pública que vai dar resultado e retorno à população, que é fazer esse portfólio de investimentos que são importantes, que melhora a vida das pessoas, que trazem aí melhorias que são essenciais no dia a dia do cidadão. O senhor tem se destacado fortemente, a gente tem acompanhado isso, na busca por melhoria na qualidade da segurança das fronteiras brasileiras e principalmente aqui do Mato Grosso do Sul. A população também cobra do seu governo mais segurança nas cidades. Como é que o senhor avalia a qualidade da segurança pública no Mato Grosso do Sul, governador? Eu entendo que nós tivemos um avanço, porque os indicadores, se você olhar 2016 para 2017, explodiu a violência no Brasil. Todos os estados praticamente enfrentaram aí uma onda do crescimento de homicídios, roubo, furto, roubo de veículos, que foi enorme em todos os estados brasileiros. Os indicadores do Mato Grosso do Sul são um dos melhores do Brasil. Não que esteja bom, temos que avançar mais. Mas por que aconteceu isso? Aquilo que eu falei no início. Teve um planejamento. 110 milhões de investimento. Quando nós entramos, nós não tínhamos a evolução nas categorias dos policiais, que é o quê? A ascensão na carreira. Hoje eu posso dizer que nós regularizamos isso em 3 anos praticamente. Agora vem a formação aí dos últimos grupos aí de cabos, de soldados, e que estão galgando as promoções, que estavam paralisadas no governo. Todos os equipamentos vencidos. Você imagina você ter todos os coletes da polícia vencidos, as viaturas sucateadas, armamento obsoleto para enfrentar os desafios aí com a bandidagem, que cada dia se aperfeiçoa mais. E o que nós fizemos? 110 milhões em equipamento, inteligência, estrutura, radiocomunicação. Nós tínhamos um sistema de comunicação
que muitas vezes ele era interceptado pelo crime organizado. Hoje nós temos o melhor sistema de comunicação das polícias, porque ninguém consegue entrar naquilo que a polícia se comunica. Por isso, 2017, o Mato Grosso do Sul teve um dos maiores avanços, enquanto o país evoluiu o quê? Aumentou a criminalidade. Agora, pano de fundo disso, e eu tenho uma posição muito firme, que eu sempre tive desde o primeiro dia do nosso governo. O governo federal é omisso com as fronteiras brasileiras. Você entra em qualquer país do mundo, pode visitar aí N países, quem faz a segurança das fronteiras são os governos federais, as polícias federais, em qualquer país do mundo. O Brasil, você entra aqui, está escancarado as fronteiras. Entra armas, entra droga, e aí gera mais violência aqui é no corredor, país. ótimo, parabéns ao presidente pela intervenção no Rio de Janeiro. Que dó que eu tenho do povo do Rio de Janeiro, está enfrentando aquele problema vivenciado dia a dia. Agora, eu pergunto, vai resolver o problema no Rio de Janeiro se não cercar aqui a entrada da droga e das armas que chegam no Rio de Janeiro? Nós somos um corredor. A droga, ela não é... A porteira está aberta. A droga não é produzida no Brasil, ela é produzida nos outros países. E adentra o Brasil pelas fronteiras, principalmente com o Paraguai e com a Bolívia. Cocaína, maconha e armas. Se não blindar as fronteiras, nós vamos ter uma guerra lá nos grandes centros, porque, olha o exemplo, 2015, só o nosso Departamento de Operações de Fronteira, que é o DOF, e a Polícia Rodoviária Estadual, apreenderam 227 toneladas de drogas. 2017, 427 toneladas. Praticamente o dobro em 2 anos. O que isso significa? Continua, a gente está fazendo um trabalho. Agora, se tiver uma blindagem na fronteira séria, exército, polícias, Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, a gente vai diminuir muito. Como que você enfrenta o tráfico aí, isso que está acontecendo lá nos morros, a droga? Porque o grande problema é a droga. É diminuir o poder econômico das facções. Essa bandeira só vai continuar empunhando. Não, eu já falei para o presidente Michel, eu estive agora, essa semana em Brasília, falei lá com os ministros, o ministro Torquato que eu encontrei, falei, ministro, parabéns pela intervenção, mas se vocês não olharem a fronteira, e o governo federal ele é omisso com as fronteiras brasileiras, não estou falando só aqui do Mato Grosso do Sul, olha a ressonância lá do governador de Rondônia, do governador do Acre, e os outros governadores, porque eles sabem ali, a Roraima, nós estamos lá com o problema da Sueli com os venezuelanos que invadiram Boa Vista. Então isso é um problema de segurança nacional. Ou o Brasil toma vergonhas ao governo federal e coloca realmente uma blindagem na fronteira, ou senão nós vamos ficar enxugando gelo, fazendo intervenção lá nos grandes centros para coibir lá o tráfico, ele não vai resolver o problema. Fronteira é algo importante, merece uma atenção, e espero que agora com o Ministério de Segurança Pública isso possa realmente despertar para que nós vamos continuar fazendo a nossa parte. O DOF está sendo reestruturado com um volume maior de policiais, viaturas, armamentos, inteligência. Tem que trabalhar com inteligência. Não adianta você ficar só prendendo aquele que transita ali, vamos dizer, é o mula que eles falam, né? Formiguinha, né? Formiguinha que pega lá 200, 100, 50, 20 quilos e leva para o grande centro. Nós precisamos combater as facções, as corporações grandes que fazem isso. Isso nós vamos fazer sempre. Acho que Mato Grosso do Sul, vocês têm os números. Olha o avanço em 2017, enquanto no Brasil explodiu a violência, Mato Grosso do Sul conseguiu estancar e melhorar muitos indicadores. Isso é fruto de um trabalho das forças de polícias, integração, inteligência, e agora a gente, com os concursos públicos, agora a gente nomeia os novos policiais civis e delegados. Autorizei concurso da Polícia Militar e o planejamento da Secretaria de Segurança é para 10 anos. Todos os anos ter um concurso da Polícia Militar. Por quê? Você coloca novos policiais e quando aposentar com 25, 30 anos, não sai todo mundo de uma vez só. Porque às vezes a gente faz um grande concurso, põe 1000 policiais, quando sai, aposenta os 1000, e o Estado perde com isso. Quando o senhor assumiu, o senhor criou o programa, anunciou o programa Obras Inacabadas Zero, para concluir uma série de obras que não haviam sido concluídas e até para a construção. Qual é o balanço que o senhor faz hoje desse projeto? Um programa extremamente positivo para a população. Inédito, acho que no Brasil, porque o governante, o político, ele gosta de pôr a sua marca, né? Eu iniciei essa obra e terminei essa obra.
O programa Obra Inacabada Zero é respeito ao dinheiro público aplicado em governos anteriores no Mato Grosso do Sul e que deixou aí uma enormidade de obra inacabada. 234 obras estavam inacabadas. Hoje nós estamos aí praticamente com 3 ou 4 só. Entre elas o emblemático Aquário do Pantanal. Diz pra gente, onde é que foi o erro desse aquário, se é que a gente pode avaliar como um erro? Olha, eu tenho uma posição emblemática, eu tenho uma posição muito clara com isso. Eu nunca faria um aquário, nunca. Posição, Reinaldo, eu sempre falei isso, não escondo minhas posições. É um erro você construir aquário enquanto você está precisando de hospital. Você está precisando de atendimento de saúde. Nós agora vamos entregar o Hospital do Trauma. O Hospital do Trauma em Campo Grande, para quem não sabe, é uma obra que iniciou há 21 anos atrás. Olha o tempo. E em 3 anos nós vamos entregar o novo Hospital do Trauma, parceria com a Santa Casa, completo, equipado, atendendo a população. O aquário, o grande erro, é você não ter a percepção dos anseios maiores que a sociedade tem. Aquela história, o político toma decisão por conta própria e muitas vezes não consulta. Eu não tenho dúvida que se fizesse uma consulta, eu na época da campanha eu consultei. Você preferia um aquário, ou um hospital, ou creche para o seu filho, ou um posto de saúde, ou uma melhoria de habitação? O aquário estava em último lugar na resposta da sociedade. Mas aí resolveram no governo anterior construir um aquário, um projeto extremamente equivocado, porque contratou uma obra por 88 milhões, que foi o contrato inicial, gastou 203 milhões e não está pronto e ainda a gente precisa 40 milhões para terminar a obra. Vai conseguir terminar? Eu acho que sim, nós temos, só depende do Poder Judiciário, porque eu também não posso, Otávio, ser responsabilizado por aquilo que nós não contratamos. Então qual que é a defesa que o Estado faz? Tribunal de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário concordam com a planilha de 40 milhões que nós disponibilizamos, que é os itens que faltam para terminar o aquário. Concordado, a empresa concordou em realizar, sem nenhum aditivo, sem nenhuma correção, pelos 40 milhões e concluir o aquário. Tudo isso acertado, Ministério Público concordou, Tribunal de Contas concordou. Se o Poder Judiciário referendar e homologar esse acordo, dia seguinte as obras vão reiniciar. Agora, é um absurdo querer jogar para a nossa administração uma responsabilidade de uma insanidade de construir aquário. Aquilo só serve para aquário. Então vamos acabar, a obra inacabada zero é importante, vai fazer ali um núcleo de turismo, as pessoas vão visitar, vão ver lá os peixinhos nadando dentro do aquário, vai ali ter um observatório, tudo bem, eu não discuto isso, mas é uma obra que nós gastamos muito dinheiro. Eu te dou um exemplo, eu estou construindo um hospital em Três Lagoas que vai ficar pronto esse ano da Costa Leste por 55 milhões. Então, com o dinheiro gasto no aquário, daria para construir 5 hospitais regionais no Mato Grosso do Sul para atendimento às pessoas. Aí foi colocado dinheiro nisso. Se der para concluir, nós vamos concluir, que aí seria assim: concluiu todas as obras inacabadas em respeito ao dinheiro público de N governos. Eu vou falar o Hospital do Trauma, 21 anos, 3 minutos. Como que a gente faz? Então eu acho que a gente assim avançou bastante, respeito ao dinheiro público é importante, é um programa que nós idealizamos para concluir esses elefantes brancos que foram iniciados e não foram concluídos. E aí a gente entregou universidade, entregou hospital, entregou obras importantes, escolas que estavam inacabadas, presídio, vamos inaugurar agora 2 presídios aqui na capital que estavam inacabados para a gente poder ter ali o sistema prisional. E acho que o mais importante é respeitar o dinheiro público e concluir essas obras. Não iniciamos, fomos nós, mas concluímos e vamos entregar à sociedade. Nós vamos agora, governador, para um rápido intervalo e para o repórter do CBN. Na volta nós vamos conversar sobre política. 8 horas e 59 minutos agora em Campo Grande.